Seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Além do Escopo, o seu podcast sobre projetos, onde falamos também sobre tecnologia, inovação, liderança e gestão. Eu sou Mariângela Bezerra, sou voluntária e ex-presidente do PMI Ceará. Sou formada em tecnologia, especialista em engenharia de software, mestre em administração e controladoria e sou também certificada PMP pelo PMI. Hoje eu atuo como gerente de governança de TI na Prefeitura de Fortaleza, na Secretaria das Finanças, e também estou como presidente do Grupo de Gestores de TI do Ceará. Nessa primeira temporada, nossa missão é destacar mulheres que estão liderando projetos e promovendo mudanças importantes no cenário de tecnologia. Hoje, no episódio de hoje, nós temos a honra de receber aqui a Denise Olsen. A Denise, que é secretária de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denise, eu peço que você se apresente. É uma honra tê-la aqui conosco. Igualmente, é uma honra estar participando desse podcast. Mariângela, eu sou formada em administração de empresas com especialização em tecnologia da informação. Eu tenho certificação de UPMI, eu tenho certificação em ITIL, COBIT e Scrum Master, né? E algumas certificações na parte de projetos e gestão. E, Denise, como que foi esse seu encontro com a TI? O que fez você construir a carreira na tecnologia, já que você falou que é formada em administração? É bem interessante, até hilário. Foi no carnaval. Amor de carnaval. Amor de carnaval. Uma amiga muito querida, em pleno carnaval de Olinda, ela queria que a gente fosse fazer um curso de TI. E foi uma coisa que nunca me atraiu, a TI. No meu curso de administração, eu não fiz cadeira optativa nenhuma de TI. Eu tinha um certo preconceito. E eu topei o desafio com ela da gente fazer isso. E eu descobri um mundo completamente diferente. Um mundo que me agradou, um mundo que me encantou. E, a partir daí, voltei da parte de administração, eu me dediquei a TI. Isso aí Caminho sem volta mesmo. foi um caminho sem volta. E você começou na área de desenvolvimento, foi o que lhe encantou? Foi. A programação, para mim, me encantou e foi a porta para eu me encantar com a TI, efetivamente, sabe? Comecei como programadora no antigo CEPROS, que hoje é TIS, que é a empresa que eu sou vinculada. E depois teve um concurso e eu passei para analista. Depois eu passei para a área de gestão da parte de TI, fui descobrindo, aí fui voltando um pouco para a minha área de administração, né? Com gestão de projetos, com gestão de equipes, e fui aprendendo dentro da minha área de administração. Mas a TI sempre foi... Então, nesse momento, você conseguiu, com a sua paixão pela TI, conectar com alguns conhecimentos da época da graduação em administração, né? Exatamente. Acredito que tudo deve ter feito mais sentido, então, né? Foi uma junção, um casamento que uma coisa estava ligada com a outra, porque eu parti para a gestão de áreas de TI, né? Senti falta, assim, muito da parte de análise, de programação, mas me encantei também com a parte de gestão. Bacana, bacana. E hoje você está lá no Tribunal de Justiça. E o que é que você falaria, assim, como que você explicaria para uma pessoa que nem imagina como a TI do Tribunal de Justiça funciona, e nem como são os projetos, né, que rodam no Tribunal de Justiça? Eu sei que existem as peculiaridades do setor público, né, as regras mais rígidas. Como você explicaria para uma pessoa que não conhece isso,
como que é esse funcionamento? O que é que você pode nos contar, Denise? Tá, o Tribunal de Justiça, ele tem suas crenças, valores, leis, cultura, como todo órgão, toda Perfeito. empresa, né? Ele é grande, ele tem uma capilaridade em todo o interior, existe um fórum, né? E essa capilaridade, ela fomentou a necessidade de ter uma forma de se conectar, né? Esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei no Tribunal de Justiça, que foi a digitalização dos processos do interior. Porque existia, em 2010, a digitalização da capital. Mas por que não chegou ao interior? Não havia conectividade. Questão de infraestrutura, de infraestrutura, né? De conectividade, de link, para poder, com a qualidade necessária para um processo digital. E aí a gente implantou com o cinturão digital, que era onde chegava em todos os municípios, todos os pontos. Bacana. E com uma velocidade adequada. A partir daí, se digitalizou os processos e passou a ser todos os processos tramitando de forma digital. Então, assim, daquele desafio surgiu uma recompensa muito grande, assim, porque ela viabilizou vários projetos a partir disso, né? Viabilizou uma videoconferência, né? Viabilizou a IA. Então, através desse projeto, foi viabilizada a questão da transformação digital. Sim. E da inovação, né? Exatamente. Inovação. Assim, eu coloco muito esse ponto de inovação. A inovação não necessariamente ela é só de TI. De TI, perfeito. Ela envolve principalmente de pessoas. Porque tudo que a gente faz que as pessoas não compreendem, que elas não são partícipes, ela é fadada a ter fracasso, né? Então, assim, foi se construindo isso. E quando chega a pandemia, foi outro desafio. Todo mundo remoto. A gente já tinha uma estrutura do remoto. Então, o que é que a gente fez? A gente ampliou os demais. Então, surgiram novas ferramentas que precisavam ser aprendidas de forma muito rápida. Da noite para o dia. E como fazer um órgão... O que é o órgão especial? O que é o pleno? É a reunião dos desembargadores, de forma virtual, né? Então, assim, foi uma quebra de paradigma muito grande. A gente viu num problema e a gente conseguiu uma oportunidade de melhoria muito grande nisso. De você fazer uma audiência de forma virtual, né? De você se reunir. Isso aproxima o CRATO, lá na ponta, com o Tribunal de Justiça aqui. Por quê? Eu posso falar com a pessoa de forma muito mais rápida, eu posso dar treinamento, eu posso... viabilizou tudo isso. Oportunizou, né? Muitas conexões que antes se fazia um super planejamento para imaginar que poderiam acontecer, Exatamente, né? Exatamente. Não era uma coisa dentro da cultura aceitável, né? Pois é. Então, assim, a gente pode até concluir, né, que a pandemia foi um agente de mudança cultural, assim, muito forte, né? Foi. A gente olhando para o lado bom, ele foi o ponto transformador de tudo. Existe antes e depois. A gente está falando aqui, Denise, muito na questão de cultura, né? E você mencionou, antes da gente começar a gravação, que você tem uma equipe de mais de 100 pessoas. Tem. E quando junta com fornecedores e serviços, você chega até mais de 250 pessoas. Como é que você consegue lidar com isso? Quais são, assim, as maiores dificuldades de ter uma equipe tão diferente, tão extensa? E que oportunidade você consegue tirar disso? É uma dificuldade, principalmente na parte de comunicação. Hoje, nós somos todos remotos, né?
Presencial sou eu no fórum, porque a gente está no fórum enquanto conclui a sede do Cambeba, do Tribunal de Justiça, que pegou fogo, e estamos no fórum. Eu e o pessoal do atendimento, né, que presta ali o atendimento presencial, porque a gente tem também o atendimento remoto. Sim. Mas o restante da equipe toda está remota. E isso gera uma dificuldade muito grande de fazer o pertencimento. Sim. E também de comunicação. Como é que você consegue manter uma eficiência operacional dentro desse cenário? Assim, como é que você consegue garantir a inovação e o engajamento desse time? Com novas, como você falou, com inovações. Tirando, assim, tentando colocá-los... Tirando da situação de conforto. Da situação de conforto, mas também de desafio. Desafio, perfeito. Né? Mas a comunicação remota, como é que a gente tenta resolver isso? Com reuniões presenciais. Só que eu tenho um time que alguns moram no Piauí, outro no Rio de Janeiro, outro em Portugal, outro na Espanha. Então, existe um time todo. Então, para a gente conseguir fazer isso funcionar bem, reuniões remotas, discussão de projeto, meta, né? E a minha maior dificuldade hoje é o engajamento, é o pertencimento dos novos que entraram no concurso recente. Porque eles entraram já no modo virtual. Então, você vê nas caixinhas. Um dia desse, chegou um dos meninos lá e eu olhei e não reconheci. Por quê? Eu fazia muita reunião com ele no remoto. Aí, até na reunião foi engraçado. Quando ele chegou, que ele é um gerente de projeto. Aí ele olhou, quando ele levantou assim, quando ele entrou, eu disse, vale, tu é muito alto. Como tu é diferente. Entendeu? Assim, ele precisou falar para tu saber quem era, porque a voz tu ia reconhecer, pronto, né? Exatamente. Mas assim, é uma dificuldade diária. E de que forma, assim, esse pessoal novo que entrou, como você falou, como é que você consegue conciliar a cultura organizacional do tribunal? Como é que impacta nessa flexibilidade que você precisa ter para conduzir essa equipe, principalmente na questão de implementação de mudanças? Mariângela, os novatos que chegaram, foram 36, né? Eles têm uma visão completamente diferente da outra equipe. É uma outra geração. Então, é você saber juntar os dois pensamentos, que muitas vezes não se batem, né? Eles são movidos a mudanças, a desafios, né? O pessoal que é da outra geração, que chama, né? O pessoal diz que ainda tem até a geração dos dinossauros, que somos nós. Ai, meu Deus. Que somos nós. É tu, eu não sou, não. Aí essa nova geração, ela vê como incentivo o recurso, mas o projeto. Sim. Nós recebemos servidores muito bons. Que maravilha. Muito bons, que procuram novas tecnologias. E o pessoal da outra geração, né, vai também no caminho. Porque aí é outra complexidade, né? Outra dificuldade que você tem. Oportunizar esse pessoal novo que está chegando, com pensamentos, né, mais na questão da própria mudança, e você não desestimular as pessoas que já estão lá, que de repente podem estar mais desmotivadas. Esse equilíbrio, né? Também tem essa complexidade. A área de sistemas montou agora uma forma de trabalhar que trabalha com a metodologia ágil, mas eles começaram a formar equipes, times, efetivamente. Exatamente. Com o pessoal que chegou e
A equipe fazendo essa adequada, mistura, fazendo né? a mistura. Bacana, excelente E os iniciativa. meninos, assim... E a equipe do tribunal, ela é muito boa. Maravilha. Ela é muito boa. Você começou a falar aí em projetos, né? Até no começo da fala, a gente também falou um pouquinho. A gente sabe que o judiciário, assim como outros setores públicos, está cada vez mais investindo na digitalização e a inovação, né? A inteligência artificial está aí. Quais foram os principais projetos de inovação que você teve a oportunidade de liderar no tribunal? Um deles que eu acho, assim, maravilhoso é quando você atende o seu público na área fim. Por exemplo, o tribunal emite certidões. Você tinha que ir no fórum e tudo. Na pandemia, já começamos a construir esse projeto de serviços online. Aí, então, você vai lá, emite a sua certidão. Se tiver algum problema, o pessoal analisa e depois encaminha por e-mail. E para você, como é que foi o processo de desenvolvimento desses projetos assim que tiveram que ser feitos da noite para o dia? Como os projetos de TI, né? Não deu nos agudos. Nenhuma muita novidade, Muita né? novidade. Mas, assim, são projetos que motivam, sabe? O outro, além da certidão, foi o mobile. O mobile com esses serviços, com busca de processo, consulta de processo. O app? O app TJCE, podem baixar. Bem interessante. Inclusive, para vocês que têm filhos, tem lá que precisa viajar, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, você tem lá a emissão da autorização de viagem. Bacana. Né? Então, você consegue perceber o quanto o atendimento foi melhorado com isso, né? O impacto Muito positivo. É bacana quando a gente construir alguma coisa que você consegue enxergar o valor daquilo que foi construído, né? Tanto para a equipe interna, que transforma a sociedade de alguma forma, como para a sociedade que faz uso de uma inovação como essa, né? Porque tem um público misto também, né? Então, foi montada também uma central de atendimento geral. A gente tem a central de atendimento de TI e foi criada uma central de atendimento, que a gente chama de CAGE, que ela faz o atendimento geral, né? Tirando esses atendimentos das secretarias. Né? E uma coisa que eu acho, assim, fantástica é que o fórum, você se perde. Ele é muito grande. Sim. Foi implantado aquele coisa de cores, aquelas faixinhas que você vai, o azul, tem os níveis azul, amarelo. Igual ao hospital. Exatamente. Mas teve um plus a mais. Esse pessoal do atendimento, eles levam aquelas pessoas que não conseguem se encontrar, eles vão junto com o papelzinho, eles vão junto e chegam lá. Eu fico super feliz quando eu vejo isso. Foi um projeto implantado lá pelo Nelson, que é o chefe do atendimento. Legal. E é muito gratificante você ver esse cuidado, apesar de tudo tecnológico, você ter esse ponto de que é necessário, contato, né? de humanização, que é um dos projetos do Tribunal de Justiça. É o diferencial, muitas vezes, né? Que é o atendimento humanizado. Denise, eu também trabalho no setor público, né? Então, uma curiosidade, assim, que eu sei que as pessoas têm, como é que você consegue implementar inovação diante da realidade orçamentária, das restrições regulatórias, que muitas vezes limitam as ações do setor público? Limitam. A inovação, principalmente a parte de IA e robotização, a estratégia foi o seguinte: vamos trabalhar com uma unidade que tem um perfil inovador, né? E implantamos o primeiro robô. E quando implantou o primeiro robô, o que aconteceu? Ele produziu super rápido, fez aquele trabalho repetitivo que a pessoa fazia, que o técnico fazia,
E ele fez rápido. Como a gente diz, baixou a fila que tinha de processo. Já causou lá, impacto, né? Causou impacto. Aí a outra unidade, legal, eu quero. E aí foi se expandindo. Então, a estratégia vamos fazer o que a gente chama piloto POC, com a unidade que tenha essa necessidade, a necessidade e a vontade de inovar. E esse foi das estratégias. Tem um juiz, auxiliar da presidência, que conduz, o doutor Ricardo. Muito bem, ele é apaixonado pela parte de TI, então ajuda muito. Que é o negócio com a TI, né? Então, ajuda demais. E ele é um entusiasta, assim, ao extremo, sabe? Então, foi essa estratégia. A IA já foi um pouco mais trabalhada. A gente não tinha expertise nisso, então começamos com o projeto Cientista-Chefe, programa Cientista-Chefe do Governo do Estado. Na Cefim a gente também fez uso do cientista, temos lá um projeto. Pronto. Então, a gente ainda está com o Cientista-Chefe, mas ele que nos deu esse start, sabe? De fomentar esse conhecimento, como era que a gente fazia. Fomos aprendendo com eles, né? E a IA hoje tá, assim, me surpreende a cada dia dos projetos. Hoje a gente tem um sumarizador de processo, porque todo processo o juiz tem que fazer um relatório final. E essa ferramenta ela faz. Você imagina pegar processos com 5.000 páginas. Você ganha uma agilidade incrível, né? Aí o sumarizador ajuda você a fazer isso. Mas o final? Não. Ele faz aquela minuta, o juiz analisa e bota os seus pontos. É uma forma de ajuda e de sugestão. É um impulso, né? Mas o juiz é quem efetivamente faz essa análise e disponibiliza o relatório. Denise, a gente conversou aqui falando sobre o seu início lá no Tribunal de Justiça, né? Você pode considerar que o seu maior desafio quando você assumiu foi essa questão da necessidade de estar lá na ponta, de estar lá no crato, dessa virtualização atingir... Essa conectividade atingir todos os pontos necessários. Esse foi o primeiro desafio mesmo. Porque, junto com esse desafio, porque a gente queria ter o processo judicial único, porque a gente tinha 5 sistemas judiciais. Então, era muito difícil. O objetivo era a gente ter um, mas para isso, para eu trabalhar de forma digital, eu tinha que ter a conectividade. E a gente tinha uma conectividade que não suportava. Era 2 megas. E para ti, assim, essas limitações, tu não tinha conectividade suportável. Como é que tu conseguia lidar com essa pressão de ter que mostrar um resultado rápido e ter essas limitações até de infraestrutura? Minha filha correndo. Procurando qual a melhor alternativa, fazia com que a gente fosse atrás, porque era um objetivo, assim, que a gente tinha como uma meta muito forte. E como você estava chegando, talvez, já estou supondo aqui, você tenha enxergado isso como seu teste de fogo, né? Sim, com certeza. Se eu conseguir entregar isso, com certeza. Vão enxergar melhor minha capacidade, né? Eu não pensei nem nisso, Mariângela, não. Eu pensei mesmo em fazer e ver aquele resultado. Né? Nunca me toquei assim, ou da capacidade, ou eu queria era o resultado. Sabe, assim, para a instituição. Já chegando nessa questão, assim, de querer o resultado, de não estar muito preocupada em mostrar serviço, né? Uhum. Que tipo de conselhos que você poderia dar para outras pessoas que estão iniciando na área de gestão, ou até outras mulheres que queiram migrar para a área de gestão em tecnologia? Que conselhos você daria, ou que dica prática você daria para que elas consigam se destacar na carreira? Abra os horizontes. Não, quebre os paradigmas que você tem com a área de tecnologia. Experimente a área de tecnologia.
não faça o que eu fiz, assim, antes. Já ter aquele preconceito e não avançar. A área de tecnologia, ela é muito desafiante. As pessoas pensam muito assim, a tecnologia é a área agora que está dando dinheiro. Mas se você não gostar, você não consegue caminhar. Entregar. Você não consegue. Porque tudo vira empecilho, né? Então, você tem que gostar do que você faz. O pessoal diz assim, teve um tempo que eu disse, eu passei pela Secretaria de Finanças e não foi na área de TI, foi na área de desenvolvimento institucional, da parte de planejamento, de projeto e tudo. E dali eu disse, eu não volto mais para TI. Aí fui para outro desafio que também era de gestão. Quando chegou do tribunal, eu fui. Mas parece assim, aquilo te chama, tu volta sempre. É complicado, mas é prazeroso. Não tem coisa melhor do que você ver aquele produto entregue, as pessoas utilizando, melhorando, dando uma celeridade processual no Poder Judiciário. Né? É você saber que o seu trabalho tem um impacto, está contribuindo, né? Ali na sociedade. Bacana, né? Bacana. E da mesma forma que eu te perguntei em relação a dicas para pessoas, nós temos aqui a audiência também de organizações que têm grandes equipes, né? Equipes mistas, né? Como a sua. Que dica que você poderia dar também para essas organizações de uma forma de melhorar o desenvolvimento, dica para que essas pessoas conseguissem mobilizar suas equipes e melhorarem suas instituições? Ferramentas de gestão. Ferramentas de gestão. Porque sem elas, a gente, hoje, atualmente, a gente não... Já há um tempo atrás, mas hoje, principalmente, porque a gente tem equipes bem diferentes, né? Então, assim, você tem que ter uma gestão forte, você tem que ter projeto, você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que ter o acompanhamento daquele portfólio, você tem que acompanhar minuciosamente cada projeto que está sendo desenvolvido, porque senão você se perde, principalmente nesse mundo de virtual que as pessoas estão. E de estímulos distintos, completo, né? É muita informação, é muita mudança de tecnologia, muito rápido. Hoje a gente está fazendo aqui uma coisa, amanhã já tem outra ferramenta que pode fazer. Então, eu sempre coloco assim, vamos fazer hoje. Amanhã pode existir um melhoramento. Nada sai tão perfeito, mas a gente precisa entregar alguma coisa, até para que o usuário entenda e veja, analise se ele tem mais melhorias, né? Mas a gente precisa entregar. Uma coisa da TI é aquela coisa, o pessoal diz assim, a TI dá um prazo de uma coisa que era para ter sido feito o ano passado. Mas não é. A TI, você precisa ter aquela pessoa que entenda do negócio para que você transforme aquilo ali em realidade, né? Em uma coisa de um aplicativo, ou algo, transforme. E não um erro muito grande. Pegar o que se está hoje e botar informatizado. Então, no tribunal, a gente está trabalhando primeiro o processo para depois chegar ao sistema. Sim, perfeito. Né? Porque a gente faz as melhorias para poder fazer o sistema baseado no processo. Porque até muitas vezes o produto, ele nem tem a qualidade esperada, mas não porque o desenvolvimento foi inadequado. É porque a concepção, a especificação, o pensamento... não estava muito claro. Não estava muito claro. Porque, assim, às vezes você está fazendo um trabalho que você acha que está ok. O usuário, né? O demandante, a área negocial. Sim. E aí você tem o papel também da TI, instigar na melhoria daquele processo que você está trabalhando. E a gente trabalha junto com a área de planejamento, que é responsável pela parte de processos também,
e eles fazem essa melhoria de processo e a gente entra com o sistema. Perfeito. E aí, quando você fala em ferramenta de gestão, que dicas que você poderia dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, em relação a um livro que te impactou, ou um filme, ou até mesmo uma ferramenta de trabalho que você usa, que trouxe um impacto positivo no seu dia a dia? Que dica que você podia dar para a gente, assim, tanto em nível de tecnologia, como também de gestão? Tá. Tem um livro muito interessante que me indicaram, que era O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Susan Cain, eu acho que é assim, é esse o nome. Super interessante de você ver, porque na sua equipe tem pessoas diferentes. Tem aqueles quietinhos que ficam só ouvindo, que pouco falam. O poder dessas pessoas, muitas vezes elas até não acreditam, né, em si mesmo. Mas eles têm, você consegue extrair muita coisa. O livro é muito interessante para a gestão de equipes. Achei fantástico. Legal, legal. E ótimo. A parte de ferramenta, essa parte, no tribunal hoje a gente usa os produtos da Microsoft, o 365. Então, ele tem uma gama, lá eu tenho o planejamento, o planner, eu tenho a parte de reuniões que ficam guardadas. A gente fez com IA uma transcrição dessas reuniões. Sim. Ficou super interessante. Facilita muito. Muito. E o GPT, ou o Gemini, ele transforma aquilo no resumo da tua reunião, nos pontos principais, com o prompt que se criou. Muito Perfeito, bom, muito interessante. Bom. Denise, nós estamos chegando ao fim, né? Eu queria dizer que foi um prazer tê-la aqui conosco. A Denise é uma amiga querida, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela e fiquei muito feliz em você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que suas partilhas vão ser de grande valor para quem estiver nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade. Muito bom reencontrá-la. Trabalhamos juntos, foi muito bom. A Mariângela, ela é uma pessoa assim, muito competente na área dela. E uma pessoa que passa boas energias. Obrigada. Né? Assim, eu queria concluir em um ponto da parte de mulheres efetivamente na TI. São poucas. São. Então, assim, o porquê que são poucas? Meu filho faz tecnologia e eu perguntei, meu filho, quantas meninas tem na tua sala? Ele, uma. De quantos? De 40. No concurso do tribunal, entraram 4 mulheres de 36. É uma diferença muito grande, né? O tribunal, ele tem um trabalho muito forte, conduzido pela doutora Ana, uma mulher, que é lideranças femininas no judiciário. Então, existem grupos de estudo Bacana. Em relação a isso, que procura ser a paridade, né, feminina dentro do judiciário. Então, esse projeto, ele é um projeto estratégico dentro do tribunal, que trabalha essa liderança feminina. Muito legal. Super interessante, muito bom. Muito legal. E queria finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui com você e que nos vejamos mais constante, mais vezes. Gente, eu queria encerrar agradecendo a Fortes Tecnologia em Sistemas por ter nos apoiado, disponibilizando aqui o estúdio, toda a parte de equipamentos para a realização desse projeto tão importante para o PMI. E queria, se você ouvinte, né, eu queria dizer, se você ouvinte gostou do nosso conteúdo, que você nos siga nas redes sociais e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até o próximo!